Olá a todos e a todas. Meu nome é Edgar Santos Paulo. Eu sou estudante de graduação de Ciências Biológicas na Federal de Pernambuco. E hoje aqui a gente está em mais um episódio do Transcrição e vamos falar sobre um tema fundamental, que desperta o interesse em todos nós, que é justamente sobre a origem da vida. Dessa vez, com o professor Sávio Torres, aqui, que é professor titular da Universidade Federal da Paraíba, e que vem desenvolvendo trabalhos sobre a origem dos sistemas biológicos. Sejam todos bem-vindos e é um prazer recebê-los. Professor, se o senhor puder se apresentar para o nosso público, falar um pouquinho sobre a sua formação, a sua trajetória. Joia, Edgar. Primeiro, muito obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. É muito legal ter essas iniciativas. Eu sou biólogo, né, de formação. Fiz mestrado e doutorado em genética, né? Mestrado eu fiz aqui na Universidade Federal da Paraíba, e meu doutorado eu fiz na Universidade Federal de Minas Gerais, e venho trabalhando com um tema, assim, eu acho que desde o final da minha graduação, então a gente, vamos botar aí uns 25 anos, mais ou menos, eu venho trabalhando com o tema, né? E vai ser legal a gente bater esse papo sobre esse assunto tão fascinante como é a origem da vida. Com certeza. E esse assunto, eu acho que ele é fundamental, assim, no sentido de que todas as pessoas, em algum momento, já se fizeram essa pergunta, porque ela passa dentro de uma daquelas grandes perguntas filosóficas que a gente tem, que é de onde a gente veio, né? Mas, para a gente fazer um link com o que as pessoas, de modo geral, digamos assim, já têm o conhecimento, que vem desde o ensino médio, com aquelas ideias de abiogênese, biogênese, Oparin, Haldane, e até algumas pessoas que, por exemplo, já devem ter ouvido falar um pouco mais sobre o tema, com aquela hipótese das fontes hidrotermais, sabe? Se o senhor puder explicar para a gente desse início, em que pé estão essas ideias, se essas ideias mais clássicas, elas foram ou não abandonadas, e principalmente em que momento a genética e a biologia molecular começam a influenciar essas hipóteses e a guiar, digamos assim, o campo. Joia, essa é uma ótima pergunta. Como você falou, né? É a pergunta primordial, né? Eu imagino que, eu falo sempre, são as perguntas das origens, né? É a origem do universo, a origem da vida e a origem da consciência. As três grandes origens, né? Inicialmente, essas origens eram tratadas com as mitologias, né? Todas as civilizações têm uma criação, um mito na criação. E, geralmente, essas três coisas eram tidas como um evento único. A Bíblia, né? O Gênesis, né? Que tem o mito da criação, né? E lá mostra que é tudo criado mais ou menos no mesmo momento. E aí a primeira grande discussão que a gente tem disso, né, vamos dizer assim, documentada com a ciência, né, dentro das ciências, é justamente o que você falou, aquela grande discussão que demorou séculos da biogênese versus abiogênese, né? E se a gente analisar com mais cuidado, ela não é sobre a origem da vida em si, é sobre a possibilidade da vida surgir várias ou uma só. Ela não tenta buscar mecanismos que expliquem como a vida surgiu. A pergunta era: a vida surgiu uma vez ou ela constantemente está surgindo? Né? É uma coisa bastante interessante, porque é a pergunta mais antiga que a gente pode imaginar, mas a sistematização do estudo dela é extremamente recente. Ela remete a 1953. Né? Tinha estudos, mas estudos individuais, pontuais, né, de alguns grupos, mas como um programa de pesquisa, ela começa realmente em 53. Né? A gente tem um trabalho seminal, que é o do Oparin Haldane, que já citou aí. O Oparin lança um livro dele, A Origem da Vida, que é um livro, é um marco, realmente um marco. E a partir desse livro é essencial, porque eu não acho, muita gente vai dizer que a química pré-biótica se aí, mas eu acho que o fundamento, a fundação da química pré-biótica, né, que é esse programa
continuado de pesquisa da origem da vida sistêmica, ele vai ter início em 53, mas ele é baseado no livro do Oparin, porque o Miller, quando ele faz seu experimento, ele faz porque ele tinha lido o livro, e ele queria reproduzir as ideias. E ele procura o Urey. O Urey tinha algumas ideias sobre a atmosfera primitiva, mas não era o objeto principal dele, né? E aí, em 53, tem o lançamento desse artigo maravilhoso, né? Que é quando a primeira vez se demonstra a possibilidade de, a partir de elementos mais simples, a gente ter a síntese de aminoácidos. Né? E aí funda o que a gente conhece, a química pré-biótica, que é uma área fortíssima e cada vez está mais forte, com novos equipamentos, novas abordagens, novos entendimentos sobre a atmosfera primitiva da Terra, inclusive. Outra coisa que acontece em 53 também é o artigo do Otto Crick, da descoberta da molécula, da estrutura da molécula do DNA. Então, eu estou a fundação de duas ciências, dois campos novos, a química pré-biótica e a biologia molecular. Inicialmente, elas não têm uma interseção. Né? Mas, quando você começa ali a descobrir mais como os organismos funcionam, a importância das moléculas, principalmente ali no final da década de 1960, é quando a gente tem o Worgel, o Crick e o Calvuzzi, esses três caras já começam a pensar como seriam os primeiros organismos, quais seriam as moléculas. Essas ideias do RNA como a primeira molécula já nascem lá no final da década de 60, com esses três caras. Né? E aí era um boom nessa época, e seguindo em paralelo aqui, né, você tem a química pré-biótica, sintetizando já alguns nucleotídeos em condições primitivas, principalmente com os trabalhos do Juan Oró, foi um dos primeiros que sintetizou, se não me engano, adenina, não tenho certeza agora, mas ele começou a fazer esses trabalhos, e o grupo do Miller fazendo muita coisa interessante, né? Em 50, então você começa a descobrir um monte de coisa, você começa a descobrir que o DNA precisa de um primer, que é um RNA, né? Então você começa a se moldar esse modelo que a gente conhece como o mundo do RNA, que tem seu ápice na década de 80, com a descoberta, independentemente pelo grupo do Thomas Cech e do Sidney Altman, um em 82 e outro em 83, 1982 e 1983, da atividade catalítica do RNA. Né? Aí, nesse momento, a química pré-biótica já estava começando a se juntar com a biologia molecular. Tá? Por quê? Eu tinha que montar os blocos, mas eu também tinha que pensar quais eram as primeiras moléculas. Né? E aí, em 86, o Walter Gilbert publica o clássico artigo dele, que é um artigo de uma página, né, um artigo de opinião, onde ele dá esse nome, o mundo do RNA, e ele dá as bases teóricas para o mundo do RNA. E a partir daí a gente começa a ter um desenvolvimento assim, acelerado do campo nas fundações teóricas, e é uma das teorias mais potentes que a gente tem hoje. Não é a única, tem muitas teorias sendo discutidas hoje em dia, mas mais ou menos foi assim que essas duas coisas foram se encontrando. Né? Elas nasceram juntas no mesmo ano, elas caminharam um pouco em paralelo, mas uma terminava que sempre dependia da outra, porque eu tinha que saber quais eram os elementos básicos para eu procurar na química pré-biótica. Então, estava sempre um campo olhando para o outro campo para saber as novidades, e terminou que agora estão totalmente fusionados, e a discussão é não só se o bloco de construção, um aminoácido, um nucleotídeo ou um lipídio pode ser feito, mas como é que ele forma polímeros e como esses polímeros começam a se integrar para formar os organismos como a gente conhece. Incrível, professor. Muito interessante, e é legal que essa sua resposta ela traz uma série de elementos e de ideias que a gente vai abordar também ao longo desse podcast. A gente vai se aprofundar em algumas coisas, e nesse quesito eu queria justamente que a gente voltasse um pouco mais, inclusive até, lógico, na história da vida, né? Para tentar entender primeiro como eram as condições na Terra que inicialmente você tinha e que talvez tenham sido essenciais para a formação desses primeiros blocos que o senhor falou, que é justamente essa questão da química pré-biótica, né? E o que se sabe sobre como deve ter sido essa primeira transição
para a vida propriamente dita, digamos assim? Tá. Essas são duas perguntas ótimas e difíceis de se responder, né? Então, a gente tem algumas ideias, algumas visões de como era a Terra primitiva, né? A gente sabe que era totalmente inóspita, né? Totalmente diferente. Esse é um dos maiores problemas de estudar a origem da vida, porque a gente trabalha com uma dimensão temporal muito grande, né? A Terra se forma há 4,5, 4,6 bilhões de anos. Você tem um ambiente extremamente hostil, né, de formação, sem atmosfera ainda. Né? A atmosfera vai se formando aos poucos. Você tem um intenso bombardeio de meteoritos. Alguns autores atribuem isso a que foi muito importante, porque hoje a gente sabe que dentro desses meteoritos tem moléculas que a gente diz, que a gente conhece hoje como moléculas orgânicas, né, com aminoácidos. Recentemente foi descoberto algumas bases em meteoritos, né? Então eles devem ter entregado muita coisa naquela época, né? Que isso contribuiu de certa forma para acumular essas moléculas junto com o que era feito também pela própria química pré-biótica do planeta, né? Mas o que a gente sabe era quente, né? Alguns autores colocam em torno de 120, outros vão botar uma temperatura mais ou menos quando a vida se forma, 80, 90, e aí tem uma discussão muito grande ainda nesse campo, mas não era, por exemplo, a temperatura que a gente está hoje, era bem mais elevada. Tá? E tem alguns eventos nessa época que foram muito importantes. Né? Por exemplo, a formação da Lua é uma coisa muito importante nesse evento, porque ela começa a dar periodicidade para o planeta. Né? A Lua cria um contraponto gravitacional, né? Que ela começa a dar periodicidade. E como a gente sabe, a Lua está se afastando. Né? A Lua era muito mais próxima do planeta do que é hoje. E quanto mais próxima, a influência gravitacional da Lua faz com que a Terra roda mais rápido, gire mais rápido. Né? Então, se estima, por exemplo, que lá quando a Lua se forma no início, os dias tinham em torno de 4 horas. Né? Então, isso muda todo o panorama nas coisas, porque uma das coisas que todo mundo concorda é que essa periodicidade ela é importante para fazer com que as reações elas fiquem acontecendo periodicamente. E essa coisa da Lua e desse movimento, né? Então você tem uma face da Terra que está quente, 2 horas quente, 2 horas fria, 2 horas quente, 2 horas fria. Então você cria uma periodicidade de reação. Isso deve ter sido muito importante nesse momento para acelerar reações e condensar também coisas, né? Os modelos que a gente tem hoje que estão mais próximos da realidade são modelos que a gente chama de úmido e seco, né? Que deve ter acontecido isso justamente por essas periodicidades. Então, você tinha algum lugar que ele umidificava, isso permitia que as reações ocorressem, e ele secava, que permite que as moléculas se concentrem. Então, você tinha esses ciclos, e quando a gente simula isso em laboratório, são os que têm experimentos que têm melhor rendimento na síntese pré-biótica hoje em dia. Tá? Então, a gente tinha um ambiente inóspito, tá? E aí a temporalidade disso está mudando um pouco, né? A gente acreditava que uma vida mais complexa ali era em torno de 3,8 bilhões de anos. Ano passado saiu um artigo que jogou essa data para 4,2 bilhões de anos. Né? Então, é uma grande discussão que dá uma mudança de paradigma, porque praticamente assim, a vida foi uma coisa muito rápida na Terra, se esses dados realmente estão corretos, né? Então, era um ambiente inóspito, com uma atmosfera redutora, não é uma atmosfera oxidante como a gente tem hoje, não tão redutora como a proposta pelo Miller, né? Era um pouco menos redutora do que a do Miller, mas não oxidante. Tá? A oxidação ocorre um pouco depois. Essa atmosfera oxidante que a gente tem, ela é um pouco depois nessa história. Então, nesse ambiente, a gente teve a síntese de algumas moléculas, né? Que é essa transição. Essa transição dos grandes problemas que a gente tem, né? Que envolve também um outro problema, que é o problema da própria conceituação do que é vida. E as duas perguntas elas estão ligadas, porque imagina uma linha, né?
Se eu faço isso aí, eu tenho vários eventos acontecendo aqui, né? Vamos dizer que a origem das células está nesse ponto. Se eu digo, se o meu conceito de vida, ele diz que vida só existe quando existe célula, tudo o que aconteceu antes da célula eu tenho que considerar como pré-biótico. Tá? Agora, se eu digo, não, a célula já é uma complexificação de um processo vivo que ocorreu de forma mais simples. Eu tenho que voltar. Então, o que eu quero estudar é diferente. Se eu coloco na célula, eu tenho que tentar entender como a célula se formou. Porque se eu entender como a célula se formou, eu vou entender como a vida se formou. Se eu olho, por exemplo, como o pessoal que defende o mundo do RNA, que diz que uma molécula de RNA com atividade catalítica já podia ser considerado como uma vida ou uma protovida, então o processo que eu tenho que entender de transição é outro. É como eu formo um nucleotídeo, como esse nucleotídeo polimeriza, como isso ganha uma estrutura tridimensional que consegue se autorreplicar. Você percebe que muda totalmente o que eu quero entender e o processo que levou à vida. Né? Então, essa é uma questão complicada. Então, por isso, se você for olhar todo o trabalho de origem da vida, o cara, ele for olhar da carreira do autor, um momento ele definiu o que ele está chamando de vida. Né? Porque aí todo mundo que está lendo ele sabe, é esse o ponto, o marco teórico dele. Então, ele está tentando entender isso aqui. Tá? Então, essa é uma pergunta que depende muito de como você aborda, né? Mas hoje está basicamente centrada, as discussões mais, vamos dizer, atuais, uma molécula replicativa, né? E que guardasse informação. Nesse caso, eu acho que é uma das poucas, um dos poucos consensos que a comunidade de origem da vida tem, é que o RNA foi a primeira molécula. Eles brigam, a gente briga praticamente em tudo, mas nisso é um consenso. Tá? Então, é entender como essa molécula se formou, né? E como ela foi ganhando essas funções, porque essas funções que a gente vê todas na molécula, a maioria delas depende de estruturas tridimensionais. De como o RNA se dobra e forma uma estrutura tridimensional, vai aparecer uma energia, uma propriedade de ribosima, uma propriedade replicativa, uma propriedade de ligar no aminoácido. Essas múltiplas propriedades, uma propriedade de ligar dois aminoácidos e formar, como a gente tem lá no ribossomo, uma ligação peptídica. Então, está centrado nisso hoje. Tem muita gente tentando entender isso, tem vários modelos. E um segundo momento é quanto tempo durou essa hegemonia dessa molécula de RNA. Tá? O mundo do RNA mais clássico, ele diz que foi longo. O RNA, e aí ele tenta entender esses fenômenos que ocorreram nesse espaço de tempo. E tem uma linha que é uma linha que eu sou mais adepto, é que esse momento só do RNA ele foi curto e logo ele começa a interagir com proteínas, como a gente vê nas células modernas. Então, uma das coisas que, por exemplo, que eu me preocupo muito em tentar entender é como, por exemplo, surgiu o sistema de tradução. Porque meu recorte teórico é quem faz a ligação entre ácido nucleico e proteína. Quando eu olho, quem faz isso é o ribossomo. Tá? Então, você tem mais ou menos as duas grandes discussões hoje, grandes linhas, em tentar entender, primeiro, como a molécula de RNA surge, como ela adquire funções, né, tridimensionais, e segundo, qual a temporalidade. Ela trabalhou muito tempo só como RNA ou ela rapidamente ela já faz como a gente chama, simbiose química com os aminoácidos e vai fazendo essa dependência que é a base da vida como a gente conhece hoje. Então, essas são as grandes, vamos dizer assim, as grandes perguntas, e tem um monte de detalhezinhos dentro de cada uma dessas linhas. Outra coisa que eu acho interessante também, professor, é a questão da dependência da água, né? Então, até essa questão de como a água chegou, se ela já foi produzida aqui na Terra, também tem um impacto no entendimento da origem da vida, que é importante, né? Então, até uma outra... Por isso que eu acho que é tão interdisciplinar, né? Até uma parte que, sei lá, vai vir da física, ou então de outro ramo, também pode impactar nisso, né? Essa coisa da água, essa coisa é muito interessante, porque hoje em dia
todos os organismos têm uma dependência de água muito forte, tá? E isso é uma coisa que é difícil a gente imaginar, né? Vamos lembrar, como eu falei, são 4 bilhões de anos, né? Muito provavelmente a gente está tratando de fenômenos que tinham dependências diferentes. Muito provavelmente pode ser que a água não tenha sido importante na origem. Eu não estou afirmando que ela não participou, mas existem questionamentos, inclusive a gente chama isso paradoxo da água. Porque a água ela é um excelente meio de difusão, né? As coisas permite que as coisas caminhem e se toquem, mas ela também é uma das reações, ela degrada muita coisa. Tá? Então, imagina o seguinte: para fazer um aminoácido, uma ligação peptídica, né, se eu juntar 2 aminoácidos, né, eu libero uma molécula de água. Tá? Hoje em dia, a gente tem um ribossomo lá, lindão, extremamente complexo, cheio de mais de 40 proteínas, 3 RNAs, pelo menos, enovelados. E essa reação, o que acontece no sítio catalítico do ribossomo moderno? Essa reação ocorre de forma isolada. Ele isola a reação do meio, ele cria um ambiente hidrofóbico, né? E aí, energeticamente, é mais fácil a reação ocorrer. Eu jogar a água fora do ambiente hidrofóbico, energeticamente, é mais favorável, né? Expulsa a água. Tá? Agora, imagine o seguinte: a gente não vai imaginar que esse ribossomo ele já surgiu todo complexão. Né? Ele devia ser bem mais simples. Ele não devia ter a capacidade, por exemplo, de isolar, de criar um ambiente totalmente hidrofóbico. Tá? Se ele não tem a capacidade de isolar isso, a reação que ele faz, que é uma ligação peptídica, que libera uma molécula de água, essa reação ela é desfavorável energeticamente de acontecer num ambiente aquoso. Você percebe? Hoje não, hoje ela ocorre num ambiente aquoso, lindo, mas quando você vai ver o microambiente onde ela ocorre, ele é um ambiente hidrofóbico. É um microambiente, dentro de uma divisão aquoso da célula, você tem um microambiente aquoso, que isso energeticamente é favorável. Agora, se eu não tenho isso, essa sofisticação, e essa água consegue, por exemplo, interagir com o sítio catalítico do ribossomo, eu jogar uma molécula de água contra um gradiente de concentração, eu ia precisar de muita energia. Né? E a gente sabe que a polimerização de um aminoácido no outro não gasta energia. Tá? Então, ela deve ter surgido no momento que aquela reação foi favorável energeticamente. Por isso que eu não tenho tanta certeza se a água foi essencial. Tá? Porque você tem essas questões. E é uma coisa difícil a gente imaginar, porque a gente olha a vida hoje, mas só que a gente esquece que essas moléculas estão com 4 bilhões de anos de evolução. São extremamente complexas. Né? As primeiras deviam ser extremamente simples. Né? E elas deviam funcionar num ambiente totalmente diferente. Então, toda vez que o pessoal sai um jornal, né, descobrir um planeta com água, aí começa aquele negócio, provável planeta que deve encontrar vida. Eu fiz, não sei. Não sei. Eu não me animo tanto em ver água num planeta, sabe? Pô, muito interessante. Não sabia dessa ideia, acho que nova, talvez, né? Essa ideia já é uma ideia que se discute. Uhum. E se discute muito quando encontra pesquisadores. É uma ideia, inclusive, que sempre volta. Sempre volta, né? Mas ela está mais na discussão. Eu acho que depois eu vou até procurar se tem algum artigo realmente que fala disso, porque é uma discussão muito que a gente troca no café, quando senta para um jantar, mas eu nunca vi essa discussão realmente ela posta formalmente no artigo. Vou até procurar isso. Pô, excelente. Professor, uma coisa que o senhor falou dentro dessa pergunta foi sobre a tal do mundo do RNA. E eu queria justamente entrar agora nele, explicando, se o senhor puder explicar o que é essa ideia, quais são as evidências que de fato vão apoiar isso e como ela se desenvolveu historicamente. Porque dentro da graduação, a gente ainda tem um contato com isso, mesmo que de forma básica. Mas para as pessoas em geral, assim,
eu acho que elas nunca devem ter ouvido falar a respeito dessa hipótese de RNA. Né? Se o senhor conseguir, se o senhor puder explicar isso para a gente. Claro. Então, o que acontece? Né? Como eu estava te falando a história ali de como a biologia molecular e a química prebiótica começam a andar junto, né? O que acontece é que eu vou começar lá de 53, vou tentar não me alongar muito, para dar tempo. Em 55, né, em 53, a gente tem a proposição da estrutura do DNA. Logo depois se forma um clube, chama RNA Tie Club. Clube da Gravata do RNA. Reuniu os mais importantes pesquisadores da época, né? O Crick, o Watson, o Gamow, tinha físico, tinha biólogo, tinha matemático, um monte de gente lá dentro. E uma das coisas desse clube era discutir como a informação saía do DNA e chegava nas proteínas, que é o que a gente conhece hoje como fluxo da informação ou dogma central da biologia, né? Da biologia molecular. Então, esse grupo começou a se debruçar sobre a informação, como a informação passava, né? E a gente tem alguns marcos que foram feitos basicamente pelo Crick, pelo Francis Crick. Um é quando ele propõe a hipótese do adaptador, né, que devia ter uma molécula que conectasse os aminoácidos com as proteínas, que depois a gente descobriu que chama RNA transportador ou RNA de transferência. Tá? E o Crick faz uma proposição lá, totalmente teórica, que é o que a gente conhece como o dogma central da biologia molecular. O DNA replica, ele dá origem a um RNA que replica também, e dá origem, a informação flui lá no final para a proteína. Isso que a gente conhece hoje foi proposto pelo Crick, em 1955, numa comunicação a esse grupo. Esse artigo não tinha sido publicado, ele foi só uma comunicação interna desse grupo. Tá? Na década de 60, se começa a ver que o RNA faz um monte de coisa. Já se sabia que tinha RNA mensageiro, tinha RNA transportador, tinha RNA ribossome, porque o ribossome começa a ser estudado em 52 e 53, ainda com o nome de microssomo, depois era renomeado para ribossomo, né, porque se vê que a grande parte dele era de ribose, né, por isso que tem o nome ribossomo, não é? E aí vai estudando a função do ribossomo, né, e vendo que ele tinha muito RNA. Aí começa a se descobrir que tem vários RNAs, ou seja, eu só tinha um tipo de DNA, mas eu tenho vários RNAs. Aí você começa a descobrir que tem uma enzima que replica genomas de RNA, que é o RNA polimerase. Olha, ó, tem uma enzima. Aí você descobre que para replicar o DNA, você precisa colocar um primer. E o que é um primer? É uma molécula de RNA. Quem faz isso? É um RNA polimerase. A primase é um RNA polimerase. E aí você começa a ver que, na verdade, quem é o cara central ali da célula, isso no final da década de 60, né? Não é o DNA, é o RNA. Aí sai 3 trabalhos, do Orgel, do Crick e do Calvuzzi. 67, 68, finalzinho ali das 60. Nesses 3 artigos, independentemente, eles propõem que o RNA devia ser a molécula original e não o DNA. Já começa a se montar uma ideia do mundo do RNA. Tá? Década de 70, se descobre a retotranscriptase, que é uma enzima que consegue pegar a informação que está no RNA e passar ela para uma DNA dupla fita. Tá? E no década de 80, como a gente comentou antes, o Thomas Cech e o Sidney Altman descobrem 2 atividades de RNA, 2 atividades catalíticas de 2 RNAs diferentes que estavam dentro da célula. Tá? Em 86, com tudo isso na cabeça, a comunidade científica já estava toda RNA, primeira molécula, RNA, primeira molécula. Por quê? Porque ele guarda informação, ele tem atividade catalítica, então ele tinha todas as características que você via nas 3 moléculas, né, do DNA, RNA e proteína, ele podia fazer nele só. Galera, tá, é o RNA, isso se formaliza em 86, com o Walter Gilbert, nesse artigo que eu te comentei antes, da Nature. Tá? E o que é que diz esse mundo do RNA? Diz que a primeira organização de vida era uma molécula de RNA, tá? Essa molécula de RNA, ela inicialmente, ela tinha apenas a capacidade de só se replicar, então você começava a se replicar, você ia aumentando esse montão de RNA, né? De RNAs aqui.
Eventualmente, quando ele replica, ele vai introduzindo alguns erros, e até hoje é assim, né? Os vírus de RNA, eles têm alta taxa de mutação porque a polimerase não tem um sistema de revisão, né? E à medida que essas cópias iam sendo feitas, com algumas alterações, ela ia apresentando estruturas tridimensionais variadas. Essas estruturas tridimensionais começariam a desempenhar algumas funções que a gente vê hoje nas ribosimas, né? Para quem não sabe, ribosimas são RNAs que apresentam atividade catalítica, né? Como uma enzima proteica, né? Por isso que ela chama ribosima. E à medida que ia se organizando, você ia organizando um protometabolismo, que ia sendo circular. Dentre essas funções que surgiu um RNA que tinha capacidade de replicar outros RNAs, né? Isso aumentou a eficiência na replicação e podia fazer fitas maiores, tá? E entre estas funções, à medida que isso vai se complexificando, né, vão aparecendo várias funções novas. Uma das funções novas que surgiu foi o ribossomo. Porque o ribossomo é uma ribosima. E nesse momento aí ocorre a transição de um mundo do RNA, ou seja, que era todo orquestrado e organizado por um RNA, e agora eu tenho um mundo de RNA e proteína. É a primeira transição para um mundo como a gente conhece hoje. Então, nesse modelo clássico do mundo do RNA, o ribossomo, que é um ribosima, é a última etapa. Porque depois que ele surge, eu começo a ter proteínas entrando nesse sistema que estava todo montado já. Então, agora eu vou ter RNA e proteína, né? A gente começa a ter um mundo não só de RNA, né? Você tem uma fase toda que é o mundo do RNA, onde o RNA coordena todas as funções, vai montando metabolismo, replicando, montando metabolismo, replicando, novas funções aparecendo, tá? Aí surge uma função que bota um novo elemento no jogo, que são os aminoácidos e as proteínas. Aí a gente tem a transição de um mundo de RNA para um mundo ribonúcleo-proteico, que é um mundo onde você tem a interação agora de RNA com proteína. E a última etapa desse processo é passagem desse mundo para um mundo de RNA, DNA, proteína, como a gente vê nas células hoje em dia. Tá? Que deve ter acontecido já muito tempo depois desses dois primeiros eventos. Perfeito, professor, muito interessante. E eu queria também que o senhor, dentro desse contexto, explicasse para a gente aquela hipótese que o grupo do senhor desenvolveu sobre o RNA transportador. Tá, essa é bem legal. E assim, não é uma ideia, eu sempre falo, não é uma ideia inovadora. E eu vou te contar por quê. Tá? Na década de 80, o Eigen, que é um físico muito importante alemão, Manfred Eigen, e ele trabalhou muito com formação dos sistemas biológicos, né? Ele é o cara dos hiperciclos. É uma teoria muito famosa de que as coisas vão se formando hiperciclos de interação, e isso vai aumentando a complexidade da coisa, e a vida deve ter surgido assim. Então, ele é um cara muito importante na área. Em 81, antes disso, vou voltar um pouquinho disso. Antes disso, ele faz um experimento que ele chama catástrofe do erro. Tá? Eles colocam uma molécula de RNA para ir replicando, e eles vão vendo que à medida, sem enzimas, né? Você vai colocando e replicando ela, e toda vez que você replica, ele via que você ia perdendo um pouco do genoma. Você replicava e perdia um pouco do genoma. E você estabiliza ele mais ou menos quando você tem uma molécula de 70, 75, 90 nucleotídeos. Aí, essa molécula pequenininha, ela consegue se replicar sem perder tanta informação. Tá? E a catástrofe do erro é por causa disso, porque você vai colapsando o genoma, né? Então, ele tinha feito essa observação. E, coincidentemente, esse é mais ou menos o tamanho de uma molécula de RNA. 75, né? A gente tem o do serina, que é um pouco maior, que pode chegar a 90. Mas é 75, 78, 80. Todos os tRNAs estão nessa faixa, né? Ou seja, ele já pensou, olha, essa faixa de interação, de tamanho que consegue replicar, é mais ou menos o tamanho do tRNA. Tá? Então, ele pega essa informação. Em 81, ele lança um artigo
com um parceiro, com um colaborador dele, que eu não vou lembrar o nome agora do colaborador dele, e o título do artigo é o seguinte: seriam os tRNAs os primeiros genes? Esse é o título do artigo, ele vai fazer toda uma argumentação por que os tRNAs, que hoje não são traduzidos em proteína, podem ter sido os primeiros genes. Tá? Então, estamos lá, 81. Em 84, surge um trabalho do grupo do Bloch, que o meu orientador do doutorado, inclusive, estava nesse artigo, que ele estava no pós-doc na Universidade do Texas, onde eles mostram que existe uma similaridade entre moléculas de tRNA e o RNA ribossômico 5S. Tá? E depois, de 89, eles mostram que tem uma similaridade também com o 16S. Tá? No artigo do Walter Gilbert, de 86, onde ele propõe o mundo do RNA, tem uma frase no meio do artigo, assim, que ele fala assim: os tRNAs devem ter sido as primeiras moléculas de RNA. Está perdida no meio do artigo, assim. Está tão perdida que eu já li aquele artigo uma porrada de vezes. Apenas há alguns anos eu estava relendo, eu peguei essa informação e disse: cara, o Gilbert já estava falando isso. Tá? Então, beleza. No final dos 80, morre os tRNAs que estavam todo mundo discutindo, parece que saiu de moda, ficou um tempão sem ninguém discutir o tRNA. E eu vou te contar agora como foi que eu cheguei nos tRNAs. Que foi um mero acaso. Na verdade, um erro meu. Né? Durante o doutorado, eu trabalhei com a filogenia das aminoácido-tRNA sintetases. O que é que essas enzimas fazem? Elas pegam o aminoácido e elas grudam de forma específica esse aminoácido num tRNA, e aí o tRNA é aminoacilado de forma especificamente. Isso é o que garante que o sistema biológico funcione bonitão. Tá? E eu tinha feito a filogenia das sintetases e tinha dado uma pausa, tinha sido contratado como professor na Universidade Federal da Bahia, a gente estava montando o campus, eu fiquei uns 2, 3 anos praticamente só fazendo burocracia, sem fazer pesquisa. E aí eu vim para a Universidade Federal da Paraíba e eu disse: vou começar a retomar algumas coisas. Eu disse: eu tinha feito a filogenia das sintetases, vou fazer a filogenia dos tRNAs. Que é muito difícil fazer filogenia de tRNA, porque eles são pequenininhos, cheios de modificação, a estatística fica muito ruim, porque você não tem muito ponto para você fazer score, essas coisas, né? E aí eu tinha usado uma metodologia que estava começando a ficar mais popular, que é reconstrução de sequência ancestral. Então, eu pego um pool de moléculas modernas, né? Eu faço uma árvore filogenética, e a partir disso eu vou voltando no tempo até eu chegar, estatisticamente, claro, numa sequência de nucleotídeo que deve ter sido a mais provável ancestral de todas essas moléculas. Tá? Então, esse é o que a gente chama de reconstrução de sequência ancestral. É uma técnica muito bonita. Você consegue recuperar muitas coisas. Tem um monte de limitação? Tem, mas consegue fazer muita coisa. E eu fiz isso. Reconstruí a sequência ancestral dos tRNAs. E aí eu estava em casa, e sempre que eu reconstruí uma sequência ancestral de tRNA, ou qualquer molécula, eu sempre fazia um blast dessa ancestral para ver quais os sinais permaneciam nessa molécula ancestral. Né? Se era um sinal do sítio catalítico, era um sinal de uma porção N-terminal, C-terminal, né? Porque eu sempre fazia para proteína. E aí eu peguei um tRNA de serina, ancestral, né? O que eu tinha reconstruído, e aí foi minha burrice. Porque tRNA não é traduzido em proteína, ele funciona como o próprio tRNA. E para quem aqui, não sei se a audiência conhece o BLAST é tipo um buscador de sequências, tá? É o Google da genômica. Você bota uma palavra lá, que é uma sequência, e ele procura no banco de dados as similaridades com isso. Tá? Então você pode dar um RNA, um nucleotídeo, ele procura nucleotídeo. Você pode dar uma proteína, ele vai procurar proteína. E era para eu ter feito uma busca de nucleotídeo contra nucleotídeo. E eu errei. Eu botei para o nucleotídeo e botei para ele procurar no banco de dados de proteína. Assim, e eu não percebi o erro. Veio o resultado, eu olhei, está estranho. Porque veio o quê?
uma RNA polimerase dependente de RNA. Ou seja, eu tinha um tRNA ancestral que ele, se ele fosse traduzido em proteína, ele era similar a uma enzima que hoje essa enzima replica genomas de RNA. Aí eu disse, aí tem coisa. Aí mudou minha linha de pesquisa toda a partir desse erro. Eu disse, vamos investigar os tRNAs. E aí a gente foi investigar os tRNAs. E aí estavam tendo... E são essas coisas da ciência, né? Passa um tempo sem as coisas fazerem, e daqui a pouco está todo mundo fazendo a mesma coisa, independentemente em vários cantos do mundo. Aí a gente começou a olhar se tinha similaridade com RNA ribossômico. Recuperamos trabalhos antigos, né? E a gente começou a fazer isso. E aí, em 2014, a gente solta o primeiro artigo, onde a gente mostra que se eu juntar um monte de tRNA ancestral, ele é similar, em sequência primária, ao sítio catalítico do ribossomo, o que faz a ligação peptídica. Aí depois a gente reconstrói essa estrutura tridimensional dele e ele é 92% similar, essa estrutura ancestral, à estrutura que a gente vê hoje no ribossomo moderno. E aí a gente começou a propor que o ribossomo tinha tido sua origem a partir da junção de vários pequenos proto-tRNAs ou tRNAs ancestrais. Beleza, a gente publica isso em 2014. 2015, comecinho de 2015, sai um artigo do grupo do Ruth Bernstein com a mesma proposição. Só que com uma metodologia totalmente diferente da nossa. Tá? E aí ficou legal. Aí sai aí começa a sair vários artigos mostrando que o tRNA tinha várias similaridades. Aí a gente voltou. Eu fiz, será que o RNA é também o primeiro gene? Aí traduzimos, fizemos assim, trincas em todas as combinações possíveis e traduzimos e começamos a fazer baixo para tentar ver o que a gente achava. E a gente conseguiu montar um proteoma ancestral, porque a gente conseguiu praticamente todas as vias, as enzimas da via glicolítica tinham similaridade quando eu traduzia moléculas de tRNAs ancestrais. Então, aí em 2017, a gente propõe um modelo que a gente chama de RNA Core Hypothesis, a hipótese do núcleo do tRNA, né? Onde a gente propõe que, primeiro o RNA que surgiu foram os tRNAs, eles deram origem ao ribossomo e também deram origem aos primeiros genes. Com isso, eu formo o primeiro sistema de tradução, um protossistema de tradução. E aí eu vou montando vias metabólicas. Então, no modelo que a gente propõe, o sistema de tradução baseado em tRNA, ele foi o atrator. Imagina uma cebola, né? Lá no centro da cebola está o sistema de tradução. E aí você vai botando camadas em cima desse centro de tradução. Então, na nossa proposta, a vida ela surge tendo o sistema de tradução como o atrator, né? Então, tudo começa a se montar para suprir as necessidades do sistema de tradução, e aí eu começo a ter rotas de síntese de aminoácido, porque eu precisava, carboidrato. E aí, nesse modelo, começa com tRNA monta o sistema de tradução, dando origem a ribossomo e aos primeiros genes, né? E sobre essa base, o sistema biológico todo vai se montando. Tá? Então, essa entrada nos tRNAs foi devido a um erro, na verdade. A verdade é essa, né? E que mudou totalmente minha forma de olhar os sistemas biológicos. Professor, e uma dúvida também. Em que momento esse RNA transportador ele passa a fazer essa conexão com os primeiros aminoácidos que já estavam no ambiente e eles entram também nesse sistema de tradução? E esse é uma das perguntas mais difíceis de responder, que é como o código genético se formou. Tá? Quando você pensa, como é que um aminoácido ligou especificamente num tRNA? Parece que eu estou tentando fazer uma descrição de uma reação química. Não, eu estou tentando explicar como a linguagem da vida surgiu. Tá? A gente não tem muita ideia. Tem vários modelos interessantíssimos, a gente consegue observar um monte de padrão, tá?
mas a gente não sabe exatamente como isso aconteceu. Tá? Essa é realmente uma das perguntas mais difíceis que a gente tem no campo de origem da vida, é como surgiu o código genético. Né? Como é que uma trinca de nucleotídeo uracil, começou a significar fenilalanina. E está há 4 bilhões de anos significando fenilalanina. Tá? Então, a gente não sabe. Existem vários modelos. Tem um modelo estereoquímico, que você vê a hidropatia da trinca de nucleotídeo, ela tem uma correlação com o aminoácido. Então, quanto mais hidrofóbico for a trinca de nucleotídeo, mais hidrofóbico é o aminoácido que ela carrega. Quanto mais hidrofílico é a trinca de nucleotídeo, mais hidrofílico é o aminoácido que ela carrega. Então, existe uma correlação. Qual o problema disso? A trinca de nucleotídeo e o nucleotídeo estão em pontos totalmente opostos do tRNA. Eles estão separados por cerca de 70 angstroms. Na nossa escala é muito pouco. Na escala molecular, é uma separação relativamente grande. E quando a gente vai ver na aminoacilterninacetetase, que é a enzima que liga os dois, a trinca de nucleotídeo está aqui, o braço aceptor está aqui, né, onde liga o aminoácido, eles não interagem na mesma porção da proteína. Aqui interage no ciclo catalítico, isso aqui interage em outro canto. Ou seja, como surgiu essa correlação de hidropatia? Tá? Então, essa é uma das hipóteses, e aí se detalha muita coisa sobre isso. Tem a hipótese do Crick, que o Crick fala assim, que eu acho a hipótese mais preguiçosa, né? É aquela, congelou, ficou assim e foi para frente. Né? É uma hipótese um pouco preguiçosa. E tem algumas hipóteses que são hipóteses que o código foi se estabelecendo em coevolução com o surgimento das vias de síntese dos aminoácidos. Então, surgia a via de síntese de glicina, a glicina era incorporada no código. Depois da glicina surgia a serina ia ser incorporada. Então, você ia montando o código genético em conjunto, em paralelo, em coevolução com as vias metabólicas. Tá? Elas não são excludentes. Então, que tem modelos que colocam elas todas juntas como fatores. Mas saber exatamente como surgiu, a gente não tem ideia. Perfeito. E já que a gente está falando dessa parte do RNA, professor, em que momento e como, e se a gente tem alguma noção disso, eu sei que o senhor tem alguns trabalhos que falam sobre isso, a gente tem essa condição para você ter o surgimento do DNA e o que faz com que ela torne essa molécula que, a partir desse momento específico e dentro de certas condições, ela vai ser responsável tanto por armazenar quanto por transmitir a informação genética. Né? Isso, essa é a última transição, né? Esse é um assunto até que eu estou trabalhando nos últimos anos, tenho trabalhado bastante sobre isso. Algumas coisas que eu vou falar aqui vão, talvez, para alguns, vai assustar um pouco, né? Mas é uma discussão que já está na literatura, não é minha. Eu só estou contribuindo também, e eu acho que ela tem muita chance de ser correta. Né? O DNA, ele foi a última molécula, vamos dizer, dessas que a gente conhece, aí, das principais, que entrou nessa jogada que a gente chama vida. Né? Todo mundo tem a ideia que o DNA ele teve uma única origem. Né? O DNA tem uma série de características importantes. Né? Essa característica dele de ser dupla fita, tá? Ele cria uma estabilidade muito grande para o DNA. Tá? Mas o mais interessante disso, eu não acho nem que essa foi uma das características principais, mas a enzima, a DNA polimerase, é a única das polimerases que consegue revisar. Ela consegue retirar erros. E isso é uma característica sensacional. Eu acho que é a característica mais legal do DNA, não é nem tanto a estabilidade. Claro que a estabilidade é extremamente importante. Mas por que ele é uma boa molécula para passar informação? Porque ele se autocorrige. A enzima, quando ela vai fazer, ela volta e corrige, e vai e volta. Claro que ela vai colocar erros, né? Mas ela já faz essa correção. E ela é a única das polimerases que faz isso. Isso deve ter sido um dos motivos que levou
a que essa molécula ela fosse mais vantajosa do que uma molécula de RNA. Por mais que depois tenha se desenvolvido todo o sistema de reparo, que naquela época inicialmente não tinha, né? Vamos pensar que o sistema de reparo ele deve ter surgido depois que o DNA surgiu. Tá? Mas ele já corrigia, então ele já era um pouquinho melhor para transmitir a informação do que o RNA. E ele é mais estável. Por quê? Porque como ele não tem aquela hidroxila, né, na posição 2, né, no 2' lá da ribose, ele não tem aquela hidroxila ela é muito reativa, ela interage com muita coisa. Por isso que o RNA tem tantas funções. Porque aquela hidroxila filar, ele começa a interagir, ó, com um monte de coisa. Ela é ótima para dar novas funções, mas ela é péssima para estabilidade. Quem trabalhou já com extração de RNA, é horrível, cara. Você olha feio pro RNA, ele treme todo e se desnatura. Né? DNA, a galera tá tirando DNA antigo, e o DNA tá lá, o bonitão. Tá? Então, nessa transição aí, né? Então deve ter sido essas características, né? Estabilidade, e a enzima, a polimerase, que quando ela surge, ela tem capacidade de revisão. Isso dá uma outra vantagem para a molécula de DNA também, mesmo que indiretamente, né? Porque não é dela a vantagem, mas é da enzima que metaboliza ela. Né? Então, você tem essa transição e todo mundo, até um certo tempo atrás, uns 15, 20 anos atrás, achava que o DNA tinha surgido uma vez só, né? Porque todas as células têm DNA. Só que começaram a se estudar as famílias de polimerase, um monte de características das primases, as timidilato-sintase, que são as enzimas que fazem timina, né? E começaram a ver que tinha umas coisas diferentes. Tá? Então, por exemplo, as classes de polimerase que replicam o genoma de bactéria são diferentes estruturalmente, né? Elas são famílias diferentes, elas não têm homologia. Ou seja, a gente não consegue achar uma origem comum para elas. Arqueia e eucária tem uma família, que é a família B. Bactéria tem a família A e família C. Elas não têm a B. Você vai achar a B, mas são casos de transferência lateral. Isso já bem estabelecido, como você acha também. E eucarioto tem a A, mas aonde? Na mitocôndria. Tá? Que é a A replica, que é igual ao do procarioto. Isso é até uma evidência mais uma das milhões de evidências de que mitocôndria tem uma origem a partir disso. Quando você olha a timidilato-sintase, que é a enzima que sintetiza timina, você tem duas que não são homólogas. E uma está na linhagem das arqueias, outra está na linhagem das bactérias. A primase, eu tenho duas primases. Eu não só tenho um grupo de primases, eu tenho duas primases que não são homólogas. Então, a galera começou a olhar e dizer, peraí, tem mais coisa sugerindo que o DNA se fixou independentemente na linhagem de arqueia, independente da linhagem de bactéria, do que essas duas linhagens receberam de um ancestral comum. Então, a gente propôs agora, a gente publicou um artigo em 2023, que a gente propõe que o DNA teve 3 momentos independentes, né? 2 momentos na linhagem de bactéria e 1 momento na linhagem de arqueia. Mas, assim, o Patrick Forterre, que é lá do Instituto Pasteur, da França, ele já tinha proposto, acho que em 2012, que as células elas surgem inicialmente com genoma de RNA, elas se dividem nas linhagens basais de arqueia e bactéria, e por uma infecção viral de um retrovírus, elas transformam esse DNA de RNA num genoma de DNA. Tá? Então, e aí você tem vários modelos mostrando que parece que é mais parcimonioso a gente pensar que o DNA ele pode ter se fixado mais de uma vez independente, tá? Em diversas linhagens. Tá? E depois, claro, tem uma troca imensa de material genético por transferência lateral, e aí muitas coisas foram compartilhadas entre essas células. Tá?
Mas essa é a última transição. A gente já está falando aí de célula. Tá? Quando a gente trabalha que o DNA se fixa, ele já deve ter se fixado numa estrutura organizacional de célula, não mais naquele sistema molecular que começa a interagir ali. Já quando as células se estruturam, deve ter sido nesse momento aí. A gente ainda está discutindo se foi as células já surgem com DNA ou se elas surgem com RNA e depois elas convertem esse genoma em DNA. Eu estou mais convencido de que elas surgem com o genoma de RNA e, independentemente, elas vão adquirindo genomas de DNA. Os dados, hoje em dia, estão me levando mais a isso. Mas, como ciência, é negócio. Amanhã pode sair um artigo e aí a gente marca a semana que vem e eu digo, eu estava errado. Eu acho também interessante, professor, dentro desses trabalhos que o senhor faz, eu acho que seria interessante também explicar como o senhor conseguiu ver, por exemplo, que a transcriptase ela pode ter dado origem a DNA polimerase, né? Esse trabalho fazia parte desse... a gente decidiu, vamos fazer vamos entender como é que saiu do RNA para o DNA. Como é que a gente entende isso? Eu tenho que olhar para as enzimas que replicam. Porque eu olhar para o RNA e olhar para o DNA, eles não vão me dizer nada. Porque DNA de bactéria é igual DNA de arqueia. Um RNA, estou falando em termos de estrutura, né, não de sequência. Um RNA que eu vejo num arqueia, num eucarioto, num vírus, ele é igual em termos estruturais. Assim. Ele é um monte de ribonucleotídeo, um atrás do outro. Então eu não consigo tirar informação disso. Eu tiro informação das moléculas que replicam. Tá? E a ideia é uma ideia muito simples, e metodologicamente ela é muito simples. A ideia é o seguinte: é muito intuitivo a gente pensar, se começou com RNA, certo? Então, qual era a primeira enzima que deve ter surgido? Uma enzima que replicasse o genoma de RNA. Né? Então, RNA polimerase dependente de RNA ou RNA polimerase. Tá? Se eu preciso se eu vou passar informação de um RNA para um DNA, eu preciso que tenha surgido que proteína? Uma retotranscriptase, que pega a informação do RNA e agora copia ele no DNA. Ok? Para eu manter essa informação na forma de DNA, eu preciso do quê? Eu preciso de uma molécula agora que replique essa informação. É uma DNA polimerase. Então, intuitivamente, eu tenho uma sequência de eventos. Né? Se eu sei que o RNA foi primeiro, então eu tenho aqui alguém para replicar, depois eu tenho que passar essa informação para o DNA e depois eu tenho que replicar o DNA. Dito isso, né, a gente fez primeiro uma análise estrutural. Fizemos uma filogenia, não é uma filogenia, é uma árvore de distância estrutural. A gente pegou as estruturas do PDB, de proteínas, de DNA polimerase, RNA polimerase, retotranscriptase, e fizemos uma árvore. Ela não é uma árvore filogenética, ela é uma árvore de distância. Ela vai dizer, essa estrutura aqui, ela é mais próxima do que essa estrutura aqui. E só isso, não quer dizer que elas tenham origem comum. Tá? Nesse trabalho, foi uma coisa muito bonitinha, muito simples o trabalho, muito simples mesmo. Mas ele mostrou o seguinte, que eu tinha as RNAs polimerases aqui, mais próximo das RNAs polimerases eu tinha as retotranscriptases, e mais longe aqui um pouquinho eu tinha as DNA polimerases, que é justamente essa sequência de eventos. Aí eu fiz, beleza, como é que a gente sabe que, por exemplo, uma retotranscriptase ela pode ter tido como ancestral uma RNA polimerase? Todas essas polimerases elas são muito parecidas. O domínio catalítico dela são muito parecidos. Apesar da sequência não ser, a estrutura do domínio catalítico é muito parecida, que é um domínio que a gente chama palma. Tá? Então, elas têm uma conexão estrutural. Aí, o que a gente fez? Primeiro a gente pegou todas as retotranscriptases, eu queria entender como surgiam as retotranscriptases. O que é que eu fiz? Peguei as retotranscriptases modernas, reconstruí a sequência ancestral, né? Porque se meu modelo está correto, se eu reconstruo essa sequência ancestral, ela tem que ser mais parecida com de onde ela teve origem do que da moderna. E minha hipótese era, ela deve ter parecido, o ancestral dela deve ter sido um RNA polimerase. Tá? Dito isso, construí, modelei a estrutura tridimensionalmente e comparei a estrutura. Peguei esse ancestral, que eu fiz a estrutura tridimensional, peguei as estruturas da RNA polimerase, peguei as estruturas das retotranscriptases e coloquei todo mundo numa árvore de distância.
E o que é que acontece? Esse ancestral da retranscriptase, ele é mais parecido estruturalmente com as RNAs polimerase do que com as proteínas que deram origem a ele. Então, beleza, primeiro passo. Então, as retrotranscriptases devem ter surgido por modificação de uma linhagem das RNAs polimerase. Aí eu faço essa mesma metodologia, só que eu faço com as DNA polimerase. Eu pego a DNA polimerase, reconstruo a sequência ancestral, modelo a estrutura da sequência ancestral e faço uma árvore. Quando eu faço a árvore, essa DNA polimerase ela é mais parecida com uma retrotranscriptase do que com a DNA polimerase moderna. E aí eu digo, a DNA polimerase ela tem origem numa linhagem ancestral de retrotranscriptase. Tá? E aí você tem um monte de coisas que vão casando. Por exemplo, as retrotranscriptases ela tem um domínio de exonuclease. Né? Esse domínio nessa enzima, o que acontece? Né? Eu tenho um RNA, aí a retrotranscriptase faz um híbrido, né? A partir do RNA, ele copia uma fita molde do DNA. Aí esse domínio dela de exonuclease, ele vem, degrada esse RNA de cima e refaz DNA. Então, no final, eu tenho que sair de uma fita de RNA para uma dupla fita de DNA. Ok? Isso, a retrotranscriptase tem essa coisa. A DNA polimerase, ela tem um domínio de exonuclease também. Só que ela não tem essa função, ela tem a função de revisão. Quem faz a correção, né? E toda aula de genética você fala isso, né? Polimeriza 5 linhas, 3 linhas, revisa 3 linhas, 5 linhas, com atividade de exonuclease. Quando eu olho estruturalmente, a exonuclease da retrotranscriptase, ela está numa posição estrutural muito parecida com o domínio de exonuclease da DNA polimerase. Então, essa propriedade de revisão que a gente vê hoje nas DNA polimerase, ela foi uma modificação, muito provavelmente, do domínio de exonuclease das retrotranscriptases. Tá? E aí, estruturalmente, a gente consegue ver essas relações. Tá? Então, hoje a gente mostrou, a gente tem um passo todo bonitinho, né? De que primeiro surge as RNA polimerase, elas se modificam, dão origem às retrotranscriptases, e as retrotranscriptases se modificam, né? Uma linhagem, né? E deram origem às DNA polimerase. Com o surgimento das DNA polimerase, você estabiliza o genoma de DNA. E como a gente tem várias linhagens, por isso que a gente sugere que o DNA tenha se estabelecido pelo menos 3 vezes nas linhagens celulares. E eu acho muito interessante, professor, isso, porque a gente consegue ver novamente como mesmo um tema, né, como a origem da vida, ele ainda pode ser respondido também por bases evolutivas. Né? Não, então, ele vai ter que ser respondido por bases evolutivas. Ele não você consegue... Exato. E ele não só tem que ser respondido com isso, mas você consegue estabelecer de fato como foi, provavelmente, melhores hipóteses de como foi isso, né? E essas hipóteses, elas seguem aquela ideia de gradualismo, né, de modificação ao longo do tempo. Não tem, o que eu te falo da evolução, não tem como. Não tem como. Na verdade, já dizia o Dobzhansky, né? Nada em biologia faz sentido, exceto a luz da evolução. Senão a gente é simplesmente um instante onde os livros estão dispostos de forma aleatória, né? A biologia, a evolução é a liga, né? Perfeito. E quando eu falo em origem da vida, não tem outra forma de pensar, se eu não pensar evolutivamente. Assim, é uma que realmente não tem como largar a mão. E professor, agora a gente já está caminhando um pouco para o final. Eu gostaria da gente só comentasse um pouco sobre essa questão do LUCA. Como a gente tem a molécula agora de DNA, né, depois de ter visto como provavelmente foi esse passo a passo, a gente chega no LUCA. Isso demora muito tempo, isso não demora tanto, porque é justamente a partir dele, se o senhor puder explicar também o que é o LUCA, que se tem a diversificação do restante da vida, né? O LUCA, para quem não conhece, é o último ancestral universal comum. Né? Em teoria, esse termo pode ser aplicado a qualquer coisa. Pode ser uma célula, pode ser uma molécula, pode ser um sistema. Né? Mas, tradicionalmente, ele foi sendo fixado na literatura como a célula, a primeira célula ou a primeira comunidade de célula que deu origem a toda essa diversidade que a gente conhece hoje. Tá? Então,
é uma comunidade, vamos dizer assim, se eu puder descer todo mundo na árvore da vida, vai ser o ponto onde eu vou encontrar todo mundo, todos os ramos. Esse ponto que unifica toda a vida do planeta é o que a gente chama de Luca, o último ancestral universal comum. Tá? E existe uma discussão muito grande na literatura se esse Luca já era uma célula, ou se ele era um sistema aberto. Tá? Por exemplo, o grupo do Lauren Williams, que trabalha com ribossomo, evolução de ribossomo, trabalho muito bonito, por sinal, ele faz uma proposição totalmente radical. Ele vai decompondo o ribossomo, né, tirando as partes, e ele chega no sítio catalítico do ribossomo. E ele diz, isso aqui é o Luca. A vida toda surgiu a partir dessa pequena molécula. Ele faz um extremamente radical. Tem outros que vão dizer, não, você tinha alguns sistemas, tá? Isso aqui ainda não é o Luca, mas esses sistemas se reúnem em uma comunidade e a partir dessa comunidade aqui sai toda a vida que a gente conhece. O que não entrou nessa comunidade se perdeu. Tá? Aí, essa comunidade ela pode ser uma comunidade de interação molecular, que é o que o Calvuzzi propôs, que é uma comunidade chamada progenoto, né? Que não é uma célula, é um sistema semi-aberto, ou seja, você não tinha um encapsulamento total, né? Você tinha uma certa liberdade de movimentação das moléculas, que depois esses sistemas são encapsulados na célula. Então, uma das visões é que esse Luca não era uma célula, era uma comunidade molecular, e dessa comunidade molecular se subdividiu, né, e deu origem a várias linhagens celulares. E outras visões falam assim, você tinha esse negócio, antes dele dividir e formar todas as coisas, ele vira uma comunidade de célula. E a partir dessa primeira comunidade de célula, toda a diversidade de vida do planeta surgiu a partir dessa comunidade. Tá? Então, esse é o conceito de Luca. Tá? É o ponto onde, se eu descer, se eu pegar toda a vida que você conhecer no planeta, vai ser o ponto de unificação. É aquela ideia, é a mesma coisa que o Darwin falou lá, quando ele fala do ancestral comum. O último ancestral comum que o Darwin fala, na linguagem moderna, a gente chama de Luca. Que é do inglês, Last Universal Common Ancestor. Tá? Então, uma entidade teórica, né? Na verdade, a gente nunca vai saber, assim, é uma entidade teórica que deve ter sido a primeira entidade biológica e que é a entidade que une toda a vida do planeta. E ela é muito legal, porque eu posso fazer experimentações e tentar dizer como era esse Luca. Por quê? E o princípio é muito simples e bonito. Olha só, se toda a vida saiu dele, né? Então, cada ser que temos hoje tem um pedacinho da história desse Luca. Não é? Então, se eu pegar o genoma de todo mundo que está aqui hoje, vivendo hoje, e eu comparar todo mundo, certo? O que todo mundo tiver devia estar no ancestral que deu origem a todo mundo. Porque na hora que ele separa, ele foi distribuindo. Não é? E assim eu posso fazer uma reconstrução do genoma desse primeiro organismo. Claro, vai ter uma série de problemas, mas a gente consegue ver o genoma. Né? Porque eu pego o genoma de hoje, todo mundo, e digo, por exemplo, todas as células hoje têm ribossomo. Porra, esse organismo primeiro, ele já devia ter ribossomo. Então eu já boto um genezinho do ribossomo no genoma dele. Todos os genomas que a gente vê hoje têm, sei lá, a enzima X da via glicolítica. Então, essa enzima X da via glicolítica, eu boto já outro gene já no genoma do Luca. E assim eu vou construindo. E de vez em quando sai um genoma. Então, saiu o ano passado o genoma que dizia que tinha... O genoma do Luca tinha 2.200 genes. E sabe o que é mais legal? Se eu tenho um genoma proposto, eu posso também inferir qual era o ambiente que ele vivia. Porque eu sei as rotas metabólicas, eu sei em que condições essas rotas metabólicas funcionam. Por exemplo, eu tenho um canal de efluxo de ferro.
O que o danado do canal de fluxo de ferro está fazendo no último ancestral comum? Ele devia, naquele ambiente, ter ferro. Então, eu não só construo o genoma, mas isso me permite também inferir em que ambiente aquele organismo primitivo ou primordial poderia estar vivendo também. Tá? Então, em resumo, o Luca é isso. Se eu pegar tudo que é vivo e botar num ponto só, esse ancestral comum, que une toda a vida do planeta, ele é o último ancestral universal comum, ou, como o Darwin falou, né? Como é que é? A ancestralidade comum que une toda a vida num único ponto de diversidade. É interessantíssimo, professor. E agora, como a última pergunta, assim, né? Dentro do tema da origem da vida, dentro dessa área, quais são as principais lacunas de conhecimento que o senhor vê que no futuro elas vão ser muito promissoras, assim? Porque me parece que ainda é uma área que ela vem se desenhando, né? Ainda tem algumas ou muitas, eu não sei, a se colocar nesse quebra-cabeça, mas que muita coisa já vem sendo feita e já tem descobertas muito interessantes a respeito disso. Então, o que é que o senhor vê para o futuro da área? Na verdade, eu acho que a gente tem mais dúvida do que resposta, né? Mas a gente tem avançado muito, né? A gente não dá para dizer que é uma área que está estagnada. É uma área que está constantemente saindo coisas muito interessantes sempre. E sempre colocando ideias novas, as ideias estão sempre sendo discutidas e sempre tem ideias novas, sempre baseado em evidências científicas, isso é muito importante, né? Quando a gente constrói um modelo, né? Ou seja, vai contar a história, a gente pega dados científicos e a gente faz uma extrapolação, sim, mas a gente está sempre calcado nos dados científicos. A gente tem muita pergunta e assim, muita coisa para responder. Vou te citar algumas coisas, né? Porque se eu dá para fazer outra conversa de 2 horas só citando as perguntas, mas eu vou resumir para algumas. Por exemplo, o código genético que a gente conversava há pouco, essa é uma pergunta que é essencial e que a gente ainda não sabe como apontar diretamente, como abordar isso. Tá? Para ter uma evidência muito forte. Tem vários modelos, lindos modelos, mas é difícil experimentar sobre eles. Tá? O que a gente pega alguma simetria, algumas correlações que a gente consegue achar dentro do código genético, mas a gente não tem uma ideia. E é uma pergunta muito difícil. Uma outra pergunta também que a gente está começando a ter algumas ideias, mas a gente ainda não sabe, é a questão da quiralidade. Né? Por quê? Todos os seres vivos usam a quiralidade tipo com as duas mãos, né? É um arranjo especular de uma molécula. Eu posso ter ela na forma D ou na forma L. Né? Aminoácidos, a gente usa todos os aminoácidos na forma L. A gente tem aminoácidos na forma D, mas a gente não incorpora eles nas nossas proteínas. E açúcar, a gente usa a forma D, não usa a forma L. Então, como essa quiralidade se estabeleceu durante o processo? Porque quando você faz experimentos, você tem uma mistura rancêmica. O que é uma mistura rancêmica? É 50-50 dos dois. Por que eu escolhi um? Ah, então, essa é uma pergunta que tem uma área toda trabalhando sobre isso. Tá? Por exemplo, outra pergunta que ainda a gente não sabe, a vida começou já com a célula ou em um ambiente aberto, sem célula? Tá? Então, são tantas perguntas basais, assim, que como é que a gente não sabe? Não sabe. Não sabe. Né? E mesmo assim a área avança muito. A área avança muito. Recentemente, há umas 2 semanas, saiu um artigo novo, muito interessante, onde um pesquisador lá dos Estados Unidos, eu não lembro o nome dele agora, ele pegou o experimento do Miller, ele refez exatamente o experimento do Miller e adicionou sílica, que o Miller não tinha colocado sílica. E ele começou a ver que formava tipo umas casinhas, pareciam umas células, assim, ó. E os compostos podem ficar lá dentro. Então, porra, olha que legal. Será que naquele ambiente, além de eu fazer
os aminoácidos, as bases, será que eles não tinham também uma estrutura que protegia de degradação, que aumentava a estabilidade, que concentrava aquelas moléculas? Então, cada vez vai se adicionando mais elementos a modelos, os modelos vão se revendo, vão se fazendo, se melhorando, né? Mas as perguntas são tantas. Essa pergunta mesmo do DNA é um ponto de vista meu. Se você for conversar com outras pessoas da área, então tem um pesquisador, o Krishnamurthy, que ele sugere, por exemplo, e ele é um cara da experimental, ele faz as moléculas, tá? E testa, e vê a estabilidade. Ele faz moléculas híbridas de DNA e RNA. E o modelo dele é que, na verdade, nem era DNA, nem era RNA, era um híbrido. E depois foi se purificando com o tempo, foi ficando uma molécula só de RNA, outra molécula só de DNA. E ele testa em laboratório as propriedades, estabilidade, e ele mostra que é viável. Pelo menos em termos de potencial é viável. Né? Então, são tantas camadas de pergunta que, quando eu falo uma coisa aqui, por exemplo, eu digo, a DNA foi 3 vezes. Mas esse meu dado, meu jeito de interpretar, a gente tem que lembrar sempre que a gente tem um viés muito grande nas nossas interpretações. Qualquer cientista tem isso. Quem disser que não tem isso está mentindo. Né? A gente tem um viés. Eu simpatizo com uma teoria e eu olho o meu dado também, na hora que eu vou interpretar meu dado, eu olho se ele consegue fazer parte daquele escopo teórico. Evidentemente que o dado é sempre mais forte. Né? Por exemplo, eu já tive dado, eu pensava de um jeito, montei um modelo de um jeito, veio um dado, eu disse, esse dado não encaixa no meu modelo. Eu tive que abandonar meu modelo. Né? A gente não pode ficar torturando os dados para eles se encaixar. Né? Enquanto eles vão se encaixando, você vai sofisticando seu modelo. Tem uma hora que você larga aquele modelo e repensa a história. Tá? Então, por exemplo, hoje nos meus modelos, esse modelo de 3 origens por DNA, ele se encaixa no modelo que a gente está trabalhando. Pode ser que não. Daqui para frente. Pode ser que não. Eu vou ter que largar esse modelo e refazer minhas histórias. Então, tem muita pergunta. Mas eu acho que a mais desafiante de todas é entender o código genético. Como o código genético se estabeleceu. Essa, assim, é realmente o maior... O cara que descobriu isso, ele resolveu 70% dos problemas que a gente tem hoje na vida. Porque ele vai ter que responder tantas perguntas para responder isso, que ele vai tornar a vida de todo mundo mais fácil. Professor, infelizmente, a gente tem que encontrar algum momento para encerrar a conversa. Eu fico muito agradecido pelo senhor ter inserido um pouco do tempo para fazer esse encontro, para a gente ter esse tipo de conversa que é tão fundamental, tão legal. Eu mesmo separei várias perguntas, mas nem todas foram possíveis de serem feitas. Então, eu espero que esse episódio ele tenha feito com que as pessoas expandam um pouco mais a respeito dessa área, que é a origem da vida. E o senhor gostaria de deixar uma mensagem final, seus contatos, sua rede social, onde encontrá-lo? Então, eu que agradeço o convite e parabenizo mais uma vez pela iniciativa. Eu acho que a gente precisa multiplicar essas iniciativas, né? Até para a gente, para a comunidade científica conhecer seus pesquisadores. A gente não conhece os pesquisadores brasileiros. A gente conhece o pessoal da nossa universidade ali, mas se você quer um tema mais distante, você olha para fora do país, às vezes tem um pesquisador no Brasil que é muito melhor, de altíssimo nível, a gente não conhece. Então, eu acho essas iniciativas excelentes para cada vez mais a comunidade científica se conheça. Né? Não precisa a gente estar toda vez tendo que olhar para fora do Brasil, às vezes a gente tem pesquisadores tão bons aqui que a gente pode até colaborar. Né? Então, eu te agradeço demais, te parabenizo muito por essa iniciativa. Minhas redes sociais, basicamente, eu uso, vamos dizer assim, não profissionalmente, eu devo ter uns 30 dias que eu postei alguma coisa, né? Mas eu uso Instagram, que é muito esporádico, acho que é ST Farias, e Facebook é meu nome lá para procurar, tá? E é isso, eu te agradeço e eu fico muito feliz de poder falar contigo e estou aberto aí, sempre que você me convidar, eu vou estar
O maior prazer aqui conversando contigo. Pô, muito obrigado, professor. Aos nossos ouvintes também, muito obrigado por acompanhar a gente até aqui e até o próximo episódio. Valeu!